Bom dia, hoje discorrerei sobre as principais manutenções realizadas nos tratores. Bom, o objetivo principal dessas manutenções é garantir a vida útil e a boa funcionalidade do seu trator. Bom, existem três tipos de manutenções: a corretiva, a preditiva e a preventiva. Bom, a manutenção corretiva, o que acontece? Quando realmente acontece a quebra do seu equipamento, você realiza essa manutenção para que o seu equipamento volte a funcionar. O ponto negativo dessa manutenção é que ela perde a vida útil do seu equipamento, essa manutenção só vai acontecer quando ele estraga. Bom, já a manutenção preditiva, o que acontece? Acontece a perda de eficiência do seu equipamento, né? Ele está trabalhando, só que não com total eficiência. Então, realiza-se essa manutenção para que o seu equipamento volte a ter a total eficiência e evite a quebra desse equipamento. Bom dia! Dando continuidade aos tipos de manutenção realizada nos tratores, temos a manutenção preventiva. A manutenção preventiva consiste em você prevenir o seu equipamento de serviço, para que no outro dia, por exemplo, você tenha uma certa disponibilidade do serviço. E você, além de prevenir certas ocasiões de danos ao equipamento. Bom, essa manutenção também pode ser realizada no período de 10 horas de serviço. Você trabalha 10 horas e realiza essa manutenção. Na prática, temos as seguintes situações. A gente pode observar o nível do óleo do cárter, que você vai retirar o nível, vai fazer a limpeza e inserir novamente para que você possa obter o resultado. Então, a gente pode observar que vai ter um limite máximo e um limite mínimo. O ideal é que fique no limite que intermede esses dois, ou seja, no meio. Aí você pode observar que está ideal. Outra prática é observar a correia do alternador, né? Ela vai ter que ter uma tensão de 1 centímetro no máximo, para que você possa manusear adequadamente. Prosseguindo com a prática, temos que observar também a tensão e a fixação, né, dos cabos de bateria. A fixação, basicamente, você vai ver se vai ter algum afrouxamento aqui no equipamento e tal. Nesse caso, dessa bateria, ela também está acoplada a alguns implementos, que está lá no trator lá posteriormente. Então você também deve verificar se estão tendo algum afrouxamento nesse equipamento, certo? Porque acaba tendo danos à bateria. Outra prática também é a limpeza do filtro, certo? O filtro vai ficar aqui dentro, né, desse equipamento e vai consistir em 2 filtros. O filtro de limpeza de impurezas maiores, que é esse. A limpeza desse filtro você pode fazer com um ar, tensão de ar, de dentro para fora, porque você vai expulsar essa sujeira. Se você realizar de fora para dentro, você vai impulsionar essa sujeira para dentro do equipamento. E tem um filtro, né, de ar também, que é um filtro mais com impurezas menores, né? Você vai manter umas impurezas menores. Temos também a grade do radiador. Temos 2 grades nesse trator. Essa gradezinha maior e uma grade posteriormente lá atrás do radiador. Essas 2 grades fazem o seguinte: ela impede que entre sujeira no equipamento, certo? E vai auxiliar claramente o radiador para que resfrie o motor. Prosseguindo com o radiador, a gente temos no trator essa caixinha aqui, que é o nível da água do radiador, né? O reservatório de água do radiador. Ela com certeza aqui vai estar demonstrando o full, que no caso é o máximo, e o mínimo. Ele está ligado diretamente ao radiador. Você pode verificar aqui no nível ou retirar a tampa do equipamento, certo? E a gente observa a tampa. Ela deve ter uma tensão boa, porque caso ela não esteja flexionando bem ou esteja muito fraca, ela não vai estar vedando corretamente o radiador. A gente pode observar aqui também na água no radiador, se você colocar um pouquinho do dedo, você vai perceber o nível da água que está adequado. Mas o correto é verificar no reservatório. Outra prática realizada é o bico de graxa, o bico de engraxamento dos tratores. Aqui a gente tem um bico de graxa que vai engraxar toda essa região aqui, ou posteriormente a gente tem outro bico aqui e sucessivamente. Então é o seguinte, você vai realizar a limpeza desse bico e trazer a engraxadeira até aqui para você engraxar.
O adequado é você sempre observar, sair um pouco das regiões, né, de contato, a graxa expeliu, você parou. Porque se você coloca muita graxa, pode cair no chão e desperdiçar a graxa, ou até mesmo causar futuramente algum dano no equipamento, com a falta de graxa. Bom, dando continuidade, vamos falar agora do óleo de transmissão. Bom, ele fica na parte inferior do trator e fica dentro dessas mangueiras e ele serve para tocar os seus implementos. Bom, realiza-se a retirada aqui, a limpeza, né? A gente insere novamente e retira. Bom, dentro dessas duas falhas aqui, o óleo ele deve estar no meio, né? E para a realização, averiguação desse processo, né? O trator deve estar num local plano e sem realização de horas de trabalho. Continuando aqui, a gente tem o painel de controle. Bom, aqui temos alguns indicadores. Esse primeiro aqui é o indicador de temperatura do trator. Esse daqui é o indicador de RPM, a rotação por minuto do trator. E esse aqui, o de combustível, né? Esses são os principais indicadores que a gente tem que observar durante o trabalho do trator, né? E posteriormente, né, temos a luz da bateria e a luz da pressão do óleo, né? E posteriormente, se aparecer alguma outra luz, a gente tem que verificar no manual do trator e, se necessário, chamar um técnico.